Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Se o tempo der, nós vamos adiante. Mas vamos, a princípio, falar com os irmãos dentro desses versículos, do 1 ao 5. A palavra do Senhor ela é muito maravilhosa, sempre está nos dando informações preciosas. Uma delas é que nós somos filhos amados. Você nunca pense que você não é amado. Jesus te ama, Deus te ama. Porque está escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que crê nesse filho dele não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então quem crê em Jesus e seguir a Jesus tem a vida eterna. Então diz aqui, sede, pois, imitadores de Deus. Mas como, pastor, eu vou imitar a Deus? Nós conhecemos Deus pela palavra. Tudo que está escrito dá a informação de Deus e de Jesus. Por exemplo, a Escritura diz para nós amarmos uns aos outros, assim como Deus nos amou. Então já estamos imitando ao Senhor. Jesus reuniu os discípulos e disse, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros. Sem interesse, o amor, passar a amar as pessoas, porque nos últimos dias o amor está esfriando. A falta de amor tem sido grande na terra. Então, o conselho é que nós venhamos, irmãos, imitar as coisas de Deus e não imitar as coisas do mundo. Porque quando nós imitamos as coisas do Senhor, o mundo vê em nós o que eles veem? O que eles veem em nós? Quando nós imitamos as coisas de Deus, o que o mundo vê em nós? As coisas de Deus, irmão. Ver Deus em nós. Não é? Quando imitamos a Jesus, o mundo vê Jesus em nós. Por isso que os discípulos foram apelidados de cristão. Cristão, por quê? Eles eram parecidos com Jesus, não era na veste não, era no jeito mesmo, porque Jesus ensinou eles a amarem uns aos outros. A falta de amor faz com que as pessoas, não é, criem, na verdade, um sentimento que não provém do Senhor. É por isso que a Escritura diz para nós nos converter. Converter é mudar. Então, irmãos, é uma grande diferença quando o mundo vê o nosso bom comportamento. Eles observam e vê que há uma diferença muito grande. Né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem se sente amado por Deus, imita as coisas de Deus. Quem não sente amado, não imita. Observe que uma criança, quando ama o seu papai, ama a sua mãe, ela tende a imitar o seu pai e sua mãe. A mãe que dá carinho, a mãe que ajuda os filhos. Então, aqueles filhos, eles têm uma tendência a imitar os seus pais. Sabe por quê? Eles se sentem amados. Eles imitam, naturalmente, porque eles se sentem amados. Então, isso é muito bom. E por isso, nós também devemos passar coisas boas para os nossos filhos, né? Então, diz aqui,
E andai em amor. Essa palavra andar em amor, você amar mais as pessoas, amar mais os seus familiares, amar mais as crianças, esposa, amar mais. Não ficar olhando os defeitos, os problemas, porque, irmãos, se é uma coisa muito ruim entre os casais, é ficar vendo, né, aquelas partes ruins e acusando, né, a pessoa, né? Então, quando nós amamos, a Bíblia diz que o amor cobrirá uma multidão de transgressão. Como é que funciona isso? O amor cobrirá uma multidão de transgressão. Quando você ama uma pessoa, você não tem tempo de ficar buscando um defeito nela. Porque quem é que não tem defeito? É igual chegou uma irmã lá no Rio, né? Ela vinha chegando para a igreja, eu não sei, assim do nada eu cheguei para essa irmã. Aquele que vê o defeito dos outros, não enxerga as pedras do seu caminho. Porque não tem tempo de ficar olhando os defeitos de si mesmo, né? Porque só fica olhando dos outros. Então ele não consegue ver os defeitos que estão no caminho por onde ele passa. Porque às vezes, irmão, nós estamos cheios de coisa errada, mas nós ficamos tanto ocupados vendo o problema dos outros, que não enxergamos o nosso. Então, diz assim, andai em amor. Andar em amor é viver amando mais, viver amando, gostando. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vamos ver quem responde. A Isabel deve saber, alguns irmãos. Que oferta é essa e sacrifício de cheiro suave que Jesus se entregou por nós? Isso, quem falou aí? Hélio, muito bem. A morte na cruz. Aquilo foi um sacrifício. Mas por que Jesus morreu na cruz? Foi para nos salvar. Mas como que isso acontece? É porque, irmãos, o Espírito Santo só foi dado depois que Jesus morreu e ressuscitou. Se ele não morresse, o Espírito Santo não saía dele. Ficava retido com ele. Então, quando ele morre ali e diz, Pai, está consumado. Aí ele morre. Depois de 3 dias ele ressuscita. Aí, depois que ele encontra os discípulos, depois que ele ressuscitou, ele assoprou sobre os discípulos e disse assim, recebei o Espírito Santo. Daquele momento em diante, o Espírito Santo entrou nos discípulos e eles passaram a falar da palavra com força, com coragem, com sabedoria. E eles eram homens de interior. Pedro não sabia ler, era pescador. Eram homens brutos, eram homens de calo na mão, de costas grossas, de pegar sol o tempo todo. Eram homens assim bem grosseiros. Mas Jesus escolheu eles para mostrar para aqueles homens sábios da sua época que o nosso Deus, ele transforma. Ele enche de conhecimento e sabedoria aqueles que se voltam para Deus, não é? Então, irmãos, nós devemos assim andar amando também, porque maior amor foi o do Senhor Deus e do Senhor Jesus. Jesus veio morrer no nosso lugar, veio pagar uma dívida, veio trazer o Espírito Santo para nos salvar, porque é o Espírito Santo que nos guia no caminho da verdade. Uma pessoa sozinha não consegue se salvar. Jesus disse isso. É impossível, Jesus disse, é impossível o homem se salvar. Vocês lembram dessa passagem, não lembram? Quando aquele jovem rico, né, saiu triste, aí Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Aí os discípulos, Senhor, então, quem poderá se salvar? Jesus disse, para o homem isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Vocês pensam que é vocês que estão se salvando? Vocês pensam? Não, foi Jesus. Jesus que está trazendo, Jesus que está transformando, Jesus que está modificando. Algo está acontecendo na vida de vocês. De pouco a pouco, uns vão deixando o mal, vão deixando o pecado. Mas é a ajuda que vem do céu. Nós chamamos de graça. É a ajuda de Deus que está vindo sobre vocês. Agora, ao invés de nós andarmos no erro, devemos andar amando, perdoando, porque nós somos filhos amados também.
Um filho amado, ele tem a tendência de amar também, porque ele aprende a amar. Um filho educado, ele também passa a educação para outras pessoas, porque ele recebe a educação. Agora, um filho bruto passa a brutalidade para os outros. Um filho mal criado, ele passa a malcriação para os outros. Mas Deus nos cria muito bem. Ele quer que nós passemos para as outras pessoas o amor, o carinho, a paz, a tranquilidade. Agora, veja bem o versículo 3. Mas eles não estavam praticando, os irmãos de Éfeso não estavam praticando, né? O apóstolo, pelo Espírito Santo, estava só aconselhando, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santo. Convém. O que convém ao santo? O santo, irmão, não deve ser avarento. A avareza é o amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a avareza, é idolatria. Está aqui escrito. O amor ao dinheiro é idolatria. Vou ler aqui para vocês. Novamente ele fala aqui, bendito seja o nome do Senhor Jesus, não é? Ele fala aqui, versículo 5, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, eu vou explicar essa palavra que eu já expliquei, falar novamente, ou impuro. Impuro, irmão, é uma pessoa que não se purifica, não se santifica. Eu não sou idólatra, eu não sou avarento, mas você é impuro. Impuro nas palavras, impuro no modo de vestir, impuro no tratamento com as pessoas. Você não pode ser impuro. Impuro é uma pessoa que está contaminada. Então o cristão tem que prestar atenção que assim como ele é amado, tem que amar as pessoas e procurar não se envolver com coisas que venham contaminar a sua vida. Ser puros e não impuros. Veja que está selecionado aqui que os impuros não entrarão no reino dos céus. Por isso nós não ficamos nos contaminando com certas coisas, com festividade, com bingo, com loteria. Isso é impureza para Deus. Isso é coisas que contaminam a nossa alma. Jogos, lá no meio dos escarnecedores, eu falei outro dia, lá, o pessoal faz corrida de cavalo, negócio de vaca, vaquejado. Isso aí não é para nós, não. Ali é no meio de gente impuras. Só tem por rodas de escarnecedores. Ali está cheio de espíritos fazendo maldade aos animais. E Deus vai cobrar isso, porque Deus não se agrada que faz maldade com os animais. Outro dia eu falei isso. Qualquer um, pode ser o crente que for, fazendo maldade com os animais, vai pagar o preço. Porque Deus criou os animais para o nosso benefício. Meu tio, já expliquei isso para vocês, ele era dirigente da congregação da Assembleia de Deus no interior. Ele amansava qualquer animal, boi, cavalo, sem bater, sem machucar o animal. E ele era manso, meu tio era muito manso. Os animais olhavam para ele assim, não sentia nenhuma ameaça, sabe? E ele orava muito também, meu tio era uma benção. Todo mundo queria que meu tio amansasse cavalo, amansasse não sei o quê. Era assim. Os bois do meu tio eram os bois grandes, enormes, os bois meio vermelhos, com as coisas pretas assim, boi de trabalho, boi alto. Eram caros aqueles bois. Eles puxavam carro cheio de cana, sabe aqueles carros de madeira, com aquelas rodas de madeira, cheio de cana, né? Aquele ia rinchando o tempo todo, aquelas rodas rinchando, o eixo era dessa grossura assim, né? Eles passavam sebo, né? E aquilo ia gritando, e os bois puxando, vários bois puxando, e nós assentávamos em cima assim no morrinho e ficava olhando o tempo todo, né? Aquilo passando. Época boa. Esses momentos eram bons, né? Aleluia, glória a Deus. Mas então diz aqui, versículo 5, porque bem sabeis que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino do céu. Aí todo mundo só fica pensando no pessoal que está adorando as imagens. Irmão, tem outros tipos de idolatria. Quer ver uma coisa? Olha só o perigo de a pessoa se levantar contra a palavra quando a gente está ensinando. Abra aí 1 Samuel, irmão, rapidinho. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quando o profeta Samuel foi repreender o rei Saul, porque ele não tinha feito as coisas como Deus queria. Disse então, porém Samuel disse,
Tem, por acaso, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, igualmente em que se obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a voz de Deus, melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião ser rebelde, só ser rebelde, presta bem atenção, irmão, você disse que, eu não sabia, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não, quando os crentes sabem que estão rebeldes, são dois feiticeiros, né? É porque eu ia falar uma coisa. Feiticeiro, quando estão se rebelando, são feiticeiros. Aí vocês vão estudar por que a rebelião é feitiçaria. E o porfiar, vocês sabem o que é porfiar? Disse Jesus, porfiai por entrar pela porta estreita. Vocês sabem o que é porfiar? Porfiar, irmãos, é disputar. Deus fala uma coisa, não, Senhor, é assim, não. Fica a pessoa disputando. De vez em quando parece a gente disputando comigo, porfiando comigo. Então diz assim, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Outro tipo de idolatria. É a pessoa que fica porfiando, questionando, disputando as coisas de Deus quando não sabe nada. Era o caso de Saul. Rebelião e porfia. Vimos aqui dois tipos de idolatria. A avareza, o amor ao dinheiro, é idolatria. E o porfiar. Disputando com Deus, idolatria. Aqui está bem claro, mas o Senhor vem revelando para nós que tudo que você se apega, você torna o objeto ou a pessoa um ídolo na sua vida. Sabe quando os jovens são atiçados por espíritos a gostar de atores de novela, atores de filme? Isso é um espírito que faz as pessoas ficarem gostando desses atores. Esses atores são os ídolos do povo, e o povo são idólatra. Eles mesmo, a mídia mesmo diz, né? Não é? As próprias pessoas dizem, meu ídolo, time de futebol, torna-se ídolo de quem segue determinados times. As pessoas brigam entre si, matam-se, fazem muitas outras coisas. Tudo por conta do seu time que não dá nada para ele. Mas ele se sente alegre. Você viu o Vasco? Você viu o gol lá do Flamengo? Você viu? Aí fica um discutindo com o outro e falando que não, mas que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E ficam discutindo uma coisa que não pertence a eles. Mas eles são os idólatras. O espírito das trevas, os demônios, trabalham na sociedade por causa do sentimento dos homens. Então são coisas que não faz parte mais de nós. Por isso está escrito aqui, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Mas tem outras coisas aqui. Vamos lá. Mas a prostituição e toda impureza, essas coisas não se deve nomear, não se deve existir no nosso meio de jeito nenhum. Porque por essas coisas as pessoas perdem a salvação da sua alma. Versículo 4, nem torpezas, irmão. Como diz a palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecente, coisas erradas, coisas torpes. Nem torpezas, nem parvoíce. Parvoíce vem de parvo, tolo, coisa de tolo, brincadeira, piadinha. Deus não se agrada entre nós isso. Parvoíce. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice. Sabe o que é chocarrice? Chocarrice são muita brincadeira. Brincadeiras inconvenientes, brincadeiras de homem, brincadeira que leva a ficar zangado um contra o outro. A pessoa termina desprezando o outro, envergonhando o outro. Chama-se chocarrice. Piadinha que às vezes passa aí na internet, as pessoas rindo, falando gracinha. Isso tudo é chocarrice. Ou meninice, como diz também, coisa de menino. Que não convém, mas antes, ações de agradecimento, ações de graça, você ter ação de agradecimento. Agradecer a Deus.
sempre agradecendo, sempre reconhecendo Deus no teu caminho. Então a vida de um cristão amado, uma pessoa que se sente amada, é uma pessoa que na verdade pratica coisas fora dessas coisas ruins. Por isso nós somos conhecidos diferentes. Sabe, quando a pessoa vê você diferente, diz assim, poxa, você é crente, né? Você é diferente, você é educado, você é educada. A gente vê a diferença. Por quê? Nós andamos como filhos amados. Nos sentimos amados. Eu me sinto amado, por isso eu amo também. Eu carrego comigo o amor. Então a gente procura manifestar o amor. Esse amor, o carinho, o cuidado, o zelo. Quem ama tem cuidado com o seu irmão, tem zelo, quer o bem do seu irmão. Isso são ações de um cristão verdadeiro. Fala com justiça. 5. Porque bem sabeis isso. Os Efésios, esses irmãos de Éfeso, eles sabiam corretamente, perfeitamente, bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está vendo só, irmão? A idolatria não é somente, irmãos, não é somente o que muitas pessoas falam, não é? A adoração aos ídolos, aos bonecos feitos pela mão das pessoas. Deus não quer que você faça um boneco e se ajoelhe e reze ali naquele boneco. Ele quer que você fale com ele, que está lá no céu te olhando. Por isso que os discípulos, nem Jesus, ensinaram a ninguém a carregar nenhum bonequinho, que o pessoal chama de santo, né? Então, amados, a idolatria não é só isso. O amor ao dinheiro é idolatria. E o ficar discutindo, porfiando, disputando com Deus é outra idolatria, perigosa. A rebelião é como rebelde. Rebelião é a pessoa que se rebela, sabe? Existe o traidor e existe a rebelião. São rebeldes que não obedecem e terminam fazendo coisas contra aquela pessoa que se rebela. Então, é chamado de feiticeiros. Está cheio de feiticeiros dentro das igrejas. Feiticeiros, são feiticeiros. Acabou. O Senhor falou, é como pecado de feitiçaria, é igual. O Senhor igualou através do profeta. É igual, não tem diferença. Feitiçaria é a pessoa que faz coisa para prejudicar os outros. E a rebelião é a mesma coisa. Você é rebelde, daqui a pouco ele se separa e se levanta contra a verdade, como diz Provérbio 18, versículo 1. Busca seus próprios desejos, aqueles que se separa. Ele, essa pessoa que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aí fica aí ensinando outra coisa, querendo perverter, dizendo que nós estamos errados, como aconteceu aí. São feiticeiros. Não tem jeito não, é feiticeiro. E eu não sou amigo de feiticeiro, nem de idólatra. Eu sou duro nessa parte, irmão. Lá no Rio já desprezei pessoas que, na verdade, não queriam mais ouvir, começou a querer enrolar, mudar a coisa, pode sair. Porque não adianta, irmão, nós querer salvar jacaré, cobra, crocodilo. Temos que salvar ovelha. Ovelhas que estão por aí. Tem muita gente por aí que são ovelhas do Senhor. E Deus ama essas ovelhas e Ele está querendo trazê-las para o caminho do Senhor. Mas tem outras pessoas que são igual às cobras, venenosas. Eles não querem realmente a verdade, porque eles querem continuar fazendo as coisas erradas. Vocês vão encontrar pessoas que só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em riqueza, só pensam em coisas altas, são avarentos. E essa avareza é uma idolatria, e a pessoa não poderá entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o coração do rico está no seu dinheiro. Alguns até dizem, meu Deus é meu dinheiro. Eles falam assim. Eles confiam no que têm. Está vendo, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Agora, o apóstolo, ele não estava exortando, chamando a atenção dos irmãos de Éfeso, porque eles estavam praticando isso. Ele estava apenas alertando, isso não deixa isso se nomear no meio de vocês, não. Porque vocês sabem muito bem que quem pratica essas coisas não vai entrar no reino do céu. Ele estava só alertando para os irmãos que estavam congregando lá, não deixar entrar no meio da congregação. Porque o apóstolo Paulo não era o pastor, assim, local. Ele era tipo um pastor, assim,
supervisor. Ele estava sempre supervisionando várias igrejas que Deus usou ele para levantar. Então, de vez em quando, ele dava um conselho, ó, cuidado, cuidado. Não deixa aqui no meio, entre no meio de vocês, a avareza, a idolatria, a falta de amor. Cuidado, cuidado com a chocarrice, cuidado com a meninice. Sabe quando espião de obra, quando o dono ali, ou o gerente, ou o supervisor sai e eles começam a fazer coisas erradas? Tem na internet, peão de obra entrando dentro da bitoneira, o outro ligando, eles brincando, o outro dormindo no carrinho de mão, o outro jogando, o outro para rolar no chão. É isso que acontece quando, na verdade, na ausência do que está que está no comando, outras pessoas sentem a liberdade de mexer aqui, fazer uma coisa errada, e o Senhor está olhando. Foi o que aconteceu quando Moisés subiu ao monte. O povo começaram a fazer um carnaval. Se despiram ali, fizeram um bezerro de ouro e disseram que era o Deus. Como é que pode um Deus ser feito pela mão dos homens? Fizeram um bezerro, pegaram as joias, os pendentes, as poetas, pulseira, e fundiram, derreteram e fizeram folhas, esculpiram lá um bezerro e folhearam a ouro e começaram a fazer homenagem e dizer, esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Meu Deus. Aí Deus ficou furioso com eles. Moisés passou 40 dias lá no monte. Quando Moisés desceu, estava lá aquele carnaval. E veio o juízo. Eles não se mantiveram na presença do Senhor. Por isso que enquanto Jesus não está pessoalmente aqui conosco, na sua pessoa física, né, espiritual, ele está assim, em espírito, através do Espírito Santo. Como ele esteve com os discípulos, né? Nós não devemos pensar que estamos escondidos, ou que Deus não esteja vendo, ou que o Senhor não está atento ao que nós falamos e fazemos. Mesmo na nossa ausência. Já houve caso de irmãos da nossa ausência de tomar liberdade de fazer coisa errada. E isso não deve acontecer. Porque mesmo na nossa ausência, ou na ausência, né, de outros irmãos, todos nós devemos ser a mesma coisa. Ser obediente aqui, obediente ali. Se eu for, por exemplo, lá para a China, eu estou lá sozinho. Não, eu tenho que ser obediente, mesmo longe dos irmãos, porque os olhos de Deus estão me acompanhando. Não é? Para onde eu vou, Ele está me olhando, Ele está vendo o meu pensamento, Ele está observando as minhas palavras, as minhas ações, em qualquer lugar, ou no Brasil, ou lá no outro lado do mundo, como dizem, né? O Senhor está em todo lugar, como disse o salmista. De onde me esconderei da tua face? Se eu fizer a minha casa lá em cima, as estrelas, nas nuvens, tu ali está. Se eu for lá para baixo da terra, tu também está. Se eu for lá para o meio do mar, tua mão estará ali comigo. De onde? Onde eu poderei me esconder? Ele diz que a luz e a escuridão para o Senhor é a mesma coisa. Não poderei me esconder de ti. Então, irmão, você não consegue nunca se esconder. Deus está sempre te olhando. Por isso que nós devemos andar como filhos. Como filhos. O filho amado, o que ele faz? O que ele passa para os outros? Amor, isso aí. Quando você se sente amado, é tão gostoso, você também passa para os outros. Não é assim quando nós temos uma felicidade e queremos compartilhar com outra pessoa? Assim é o amor de Deus. Quando você se sente amado, mesmo nas provações, mas você se sente amado por Deus, você passa o amor para outras pessoas. É isso que ele está falando aqui. Andai em amor. Andai em amor. Versículo 2. Andai em amor. Se todo o povo de Deus na terra, aqui no Brasil, vou falar no Brasil, fosse um povo mais amoroso, menos gananciosos, avarentos, idólatras, se fosse mais humildes, se fosse mais cristão, parecido com Jesus, a coisa estaria diferente. O mundo estaria diferente. Porque a igreja é uma luz que ilumina. Quantos crentes, dando um bom testemunho, iria também passar para outras pessoas o seu bom comportamento? Mas vemos aí pessoas falando, crente devendo os outros, crente passando pessoas para trás. São crentes que estão envergonhando o nome de Jesus, mas eles só apenas são crente, igual o diabo.
que o diabo crê e estremece, mas não são cristãos. São evangélicos, mas não são cristãos. São atores, são cantores, são pastores, mas não são cristãos, porque não vivem isso aqui. Sabem disso aqui, acham que fazem, mas não fazem. São avarentos. Quantos deles estão na internet que abriram canais no YouTube para ganhar dinheiro? Vale tudo. Um monte deles, com aparência de piedade, mas estão ali apenas para receber dinheiro pelas milhares de visualizações que eles têm das novidades que ficam apresentando. Deus conhece o coração deles e eles vão ter uma surpresa no dia do arrebatamento, quando Jesus vier para levar a igreja. Por isso, irmãos, vale a pena nós obedecer a palavra de Deus, viver em amor, porque quem ama, a ciência descobriu isso. Quem ama, vive melhor. Quem perdoa, vive melhor. Quem ama, não fica emburrado o tempo todo, mais alegre com as pessoas, sabe? Alegre com a sua família. Eu, graças a Deus, eu me alegro com a minha esposa, eu me alegro com os meus filhos, com a minha filha, eu me alegro. A gente brinca o tempo todo, de vez em quando está brincando, né? Ô, Rebeca, do pai. Aí a gente fica brincando. Isso aí faz bem, porque o coração, ele é uma caixa viva, junto com o nosso espírito. Se você não perdoa, se você não ama, não vive se sentindo amado, você fica doente mais rapidamente, envelhece mais rapidamente. Sua mente é destruída, porque daqui, olha, bombeia o sangue daqueles, a gente sente as emoções aqui. Eu sei que a Bíblia diz que enganoso é o coração, mas eu estou falando da saúde. Quando nós amamos mais, o amor que vem do nosso espírito, do nosso interior, né? Nós vivemos bem melhor. É igual um animal. O animal, quanto melhor você trata o animal, dá o alimento para ele, porque o animal ele vive para comer, para engordar, para você comer ele mais tarde. Agora, se o animal vive sem comida, ele fica estressado, ele fica nervoso, ele fica com raiva, ele fica se sentindo maltratado. É assim. É como uma criança. A criança também, você dá uma coisa aqui, daqui a pouco compra outra, uma frutinha. A criança gosta, vai sentindo bem com aquilo ali. Ele se sente amado. Se sente amado. E é assim que Deus nos ensina, né? Amém, queridos irmãos?